Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Imigrantes. Eu sou o Juliano Godoy e aqui a gente vai bater um papo com brasileiros que tiveram a coragem e ousadia de empreender fora do Brasil. Para mim, empreender já é foda. Empreender fora de casa é foda ao quadrado. Hoje a gente vai bater um papo com o Fábio Brancati. Fábio é um grande amigo, que hoje ele mora lá em Naperville, que é subúrbio de Chicago. O Fábio está no ramo imobiliário desde 2014. Desde então, desde quando ele entrou para essa carreira, ele já ganhou vários prêmios, principalmente aí pelo uso de tecnologia, como drones, como mídia social. E o Fábio está sempre ranqueado entre os top agents de Chicago, ou seja, o cara é bom pra caramba. Mas eu sei que a chegada até aqui não foi fácil. Então, vamos ouvir um pouquinho dele para ele contar como foi a chegada até aqui e o que a gente tem para aprender um pouco. Fábio, tudo bem, cara? Prazer ter aqui com você no nosso podcast. E aí, Juliano, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma honra poder participar aí do seu vídeo e ter a chance de mostrar para o nosso povo, né, que apesar dos Estados Unidos ser a terra dos sonhos, as coisas não são sempre fáceis, mas é uma honra estar aqui. É um prazer poder compartilhar aí um pouco da minha história. Show, cara, obrigado. Então, por que você não começa, então, contando pra gente um pouquinho da sua história e, cara, como é que você chegou até aqui? A história começou lá atrás, no Brasil. Sou original de Guarulhos, né? Minha mãe mudou a gente pro interior quando eu tinha 12 anos de idade. Fiz faculdade na PUC de Análise de Sistemas, turma de 2004, a graduação. Dali eu tive a oportunidade, trabalhei na Unicamp já, depois eu tive a oportunidade de entrar em uma filial da SAP, uma empresa que chama Softec. E quando eu aprendi o inglês, fiz inglês na cultura inglesa, estudei 6 anos lá, fazendo todos os cursos de férias e os intensivos que eles tinham. E quando eu peguei a parte do inglês e já tinha esse certificado, foi aí onde as portas se abriram. Em 2007, a empresa que eu trabalhava me transferiu para o México, primeiro. Mas peraí, você fez um curso de inglês e foi pro México, é isso mesmo? Aí eu sem saber espanhol nenhum. Porque foi aonde apareceu a vaga, entendeu? Eles falaram, olha, todo mundo quer ir pros Estados Unidos, a gente não tem vaga lá. Você quer ir pro México? Eu falei, tá bom. Tô subindo o mapa, tô bem. Como é que foi chegar pra esposa, né, pra Elili e falar, ó, tamo indo pro México? Ela falou, opa, fechou? Ela falou, tá maluco? O pior é chegar para a esposa grávida, onde a nossa filha ia nascer mais ou menos, isso aí foi lá no comecinho de janeiro, a Laura, nossa mais velha, nasceu em junho. Uhum. E eu falei, olha, a proposta de ir para o México é exatamente depois que a Laura nasce e ela era a primeira neta dos dois lados. Então, mas a minha esposa, ela é bem empreendedora também. Ela não tem medo de coisa nova e tudo mais. Ela falou, olha, a hora que a Laura nascer, a gente vai. A Laura chegou no México, ela tinha 26 dias. Caramba. E nenhum dos dois falava espanhol. Nem eu, nem a minha esposa. Aí eu aprendi o espanhol feio primeiro, depois eu aprendi o espanhol bom. Uhum. E a gente viveu lá 2 anos. E eu era consultor da SAP de vendas e distribuição no Brasil. Quando eu mudei para o México, eles me promoveram a gerente de vendas da América Central. E em 2010 saiu uma vaga para vice-presidente da América Latina para morar nos Estados Unidos. Uhum. Porque tem muito cliente no Brasil comprando empresa americana, né? Tem a Burger King, a Anheuser-Busch, a Votorantim, todo esse pessoal aí precisa de um brasileiro para representar eles no mundo SAP. Então era meio que um gerente de contas brasileiro para falar com os investidores brasileiros, é isso? Isso, e deixar os americanos mais calmos, né? Porque o americano, como você sabe, ele não gosta muito. Normalmente, quando você é adquirido, as coisas ficam aqui. No nosso caso, que era o Brasil, as coisas vão para o Brasil. Então era acalmar um pouco o pessoal, aí eu mudei para... Aí eu não sabia onde morar. Eu falei, onde é que eu vou? Né? Fui convidado para ir para lá. A empresa já me falou assim, a gente vai falar para onde você não pode ir. Você não pode ir para nenhum lugar da costa oeste, você não pode ir para a Flórida, então a Flórida já estava fora. Uhum. Não pode ir para Dallas, nada do Texas, do meio dos Estados Unidos para cima ou para o leste. Então eles deixaram aberto para você escolher aonde se instalar. Não tinha uma vaga num lugar específico, então. Não, aí eu tinha que estar perto de um aeroporto sem conexão. Aí você tem Nova York, Chicago, Atlanta e tudo mais. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, então, a gente, né, nunca viu neve, vamos lá ver a neve, a gente mora lá, vai ser super legal ver a neve. Aí eu pus no Google melhor cidade para morar nos Estados Unidos. Aí a primeira foi uma que chama Peachtree, Georgia, que é a árvore do pêssego, na Geórgia, e era perto de Atlanta. Eu falei, não,
não vou para lá não. E a segunda era Naperville, Illinois. Eu falei, essa Naperville aqui parece ser legal, vamos para lá. Aí a gente chegou aqui em junho de 2010. E ela levou melhor essa mudança do México para os Estados Unidos do que do Brasil para o México? Como é que foi também essa mudança com a... Aí você não tinha mais só a Laura, né? Tinha mais gente, né? Não, aí os outros filhos nasceram aqui, né? Eu tenho 4 filhos hoje, então o Felipe, Olivia e a Isabela nasceram aqui, mas até então era só a Laura. Eu acho que a mudança do México para cá foi mais tranquila, porque o México foi um período muito bom para a gente se adaptar, para você não chegar com aquela febre americana que todo brasileiro chega, que todo mundo que muda para cá, eu vejo que como as coisas no Brasil são muito caras e a pessoa muda para cá e ela vê que tudo é muito barato do que ela poderia pagar no Brasil, a pessoa gasta muito dinheiro no começo. E o México não é tão caro como o Brasil. Então foi uma fase de adaptação para a gente se acalmar um pouco para quando a gente mudou para cá. Então foi mais fácil mudar do México para cá do que do Brasil para o México. E foi mudança assim, sem nada, né? Porque a gente vendeu tudo no Brasil, mudou para o México, compra tudo lá. Vende tudo no México, muda para cá e compra tudo de novo. Chegou sem nada aqui. 6 malas só. E um carrinho de bebê. Ou seja, primeira semana passando a visitar a IKEA, Crate and Barrel, sei lá. A primeira semana foi... Aí quando você chega, né, tem toda aquela dificuldade. Eu não vou entrar muito no detalhe de crédito, mas no Brasil o crédito você é bom pagador ou você é mau pagador. Esse é o sistema de crédito no Brasil. Aqui tem uma conta muito doida que o sistema faz para saber se você é bom pagador, se você não é bom pagador, quanto tempo você é bom pagador, quanto tempo você é mau pagador. Resumo da história a pessoa, para ter crédito na América, tem que se endividar controladamente. Agora, vai explicar para o meu pai isso. Se endividar controladamente. Você chega, você é um Zé Ninguém, né? Você não tem histórico e não tem crédito, você não consegue comprar nada. Então foi muito difícil no começo ter crédito para poder alugar uma casa, comprar um carro. O cartão de crédito foi fácil porque a empresa tinha parceria com o Banco do Brasil e do México, então eu herdei esse crédito de lá. Mas o resto não foi fácil não, meu amigo. Ser pena, tem que trazer dinheiro e ficar preparado para pagar tudo em dinheiro, porque não é fácil. E aí, então isso já era 2010, é isso? 2010. 2010. Então você ainda veio para cá ainda como executivo, né? Ainda veio para cá trabalhando para a Softec. Trabalhei para eles até 2014, a metade de 2014. Até aí a gente já tinha nascido o Felipe, tinha nascido a Olivia, a gente já tinha mudado do aluguel para nossa casa e a minha esposa estava grávida da Isabela. Só que essa vida de executivo de vendas é uma vida muito corrida. A gente viajava Canadá, Estados Unidos, México e Brasil e ficava indo para lá e para cá. E com 3 filhos e mulher grávida não era fácil. Aí foi onde eu encontrei um grande amigo meu voando drone na época, né? Eu tenho até aqui os brinquedinhos, ó. Na época eles eram maiores e um pouco mais complicados, hoje é mais fácil. E ele me falou assim, olha, deixa esse trabalho seu aí, você vai se dar muito bem com o mercado imobiliário, você tem jeito para coisa, você entende de casa. Eu sempre fui muito curioso com essa parte de como as casas aqui funcionam. E em junho de 2014 eu pedi demissão do meu emprego e falei para minha esposa, vamos esperar a Isabela nascer. E aí, quando ela nascer, a gente resolve se a gente volta para o Brasil ou se a gente continua aqui. Então, peraí, deixa eu entender uma coisa aqui. Você estava com 3 filhos, a esposa grávida, de repente chegou em casa, né, para o jantar e falou assim, meu amor, o que tem de janta? Ela falou assim, tem macarrão, bife e tal. Ah, que legal, a proposta, eu pedi demissão, né? E ela grávida do 4º filho. Acho que foi um jantar bem tranquilo, né? Não, ela tava... Mas assim, era uma situação onde você ganha muito dinheiro nesse mundo executivo, só que você viaja muito. Então o fato de eu viajar muito, eu ficava muito tempo fora de casa. Então teve um trade-off ali de qualidade de vida, de estilo de vida, com remuneração, etc. O problema disso tudo é, assim, eu sempre trabalhei com emprego com assalariado, né? Quando você passa para a área imobiliária, você vira um PJ americano, né? Que eles chamam aqui de self-employed. Aí eu ficava pensando, da onde é que vai vir meu salário? Será que eu vou vender alguma coisa? Será que não vai acontecer nada? E esse amigo meu me dava muita confiança. Só que eu comecei a monitorar algumas pessoas que estavam no mercado imobiliário e eu percebi e eu descobri mais ou menos quanto eles ganhavam, de acordo ao estilo de vida deles.
o jeito deles trabalharem, o que eles investem para vender. E era normalmente gente que não fazia nada. O cara tava lá, tinha um carrinho velhinho dele, vendia uma casinha aqui, outra ali. Eu falei, bom, se o pior cenário eu já tenho, agora eu preciso trabalhar para ter o melhor cenário. E a bênção dos Estados Unidos é que aqui, para se abrir uma empresa, meu amigo, é a coisa mais fácil do mundo. Eu falei, primeiro eu preciso de uma empresa para receber salário. Como é que foi? Acho que esse é um negócio legal pra gente explorar, cara. Porque assim, no Brasil é famosa já a burocracia, né? Fazer um CNPJ demora meses, né? E aí cartório, reconhece firma e toda aquela burocracia do caramba. Como é que foi o processo para você aqui, para você abrir a sua firma? Quanto tempo demorou? Como é que você... Né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo. Então, quando eu saí do meu trabalho, eu fui trabalhar para esse corretor amigo meu. Ele não conseguia dar conta do volume de trabalho dele. Só que ele falou, você precisa abrir uma empresa, porque se você virar corretor, você vai precisar receber seu salário. E para eu te pagar, eu preciso ter essa empresa aí. Aí eu achei Entrei no site lá, chama LegalZoom. Fui lá no LegalZoom, aí aparece lá o que você quer fazer. Eu coloquei, eu quero abrir uma empresa. Aí ele pergunta que tipo de empresa. Eu falei, é uma empresa do ramo imobiliário e do ramo fotográfico. Eu estava tirando foto com meus aviãozinhos aqui, né? E aí eles falam, ok. Aí eu paguei uma taxa lá de $920 na época. Uma semana depois chegou uma pasta, uma papelada. Eu assinei 3 vias, mandei de volta, empresa aberta. Ou seja, em uma semana e $900 você abriu uma empresa aqui nos Estados Unidos. Eu abri uma empresa que já podia operar e fazer e faturar e tudo mais. Eles mandam uma pasta super organizado, você já tem todos os contatos do governo federal, do governo estadual, sua empresa está pronta para operar. Aí eu paguei $250 para poder ter a empresa registrada no estado e aí pronto. Trabalhei para ele uns 2, 3 meses mais ou menos como assistente. E naquela época estava começando essa coisa de foto aérea e eu já brincava com isso. Aí eu lembro que eu cobrava, cada corretor que eu via pela rua, assim, eu cobrava dele $600 por casa para poder tirar foto. Hoje já está incluído no serviço, a gente não cobra nada separado. Mas deu assim trabalhando para ele e fazendo uma foto aérea, deu para sobreviver muito. Ganhava mais do que eu ganhava antes. Só fazendo foto? Só fazendo foto. Tá na frente do que o povo não sabia o que era, né? Porque foto aérea era uma coisa nova, então assim, de julho até janeiro de 2015, fevereiro, ninguém conseguia fazer isso. Só quem entendia mesmo. E esse tipo de tecnologia era nova, não é o que a gente tem hoje. Aí em novembro eu falei, quer saber, eu vou tirar minha licença, eu gostei desse trabalho aqui, vou tirar minha licença e vou virar corretor. Tirei minha licença, e para tirar a licença, assim, é outra coisa inacreditável. Eu queria saber isso também, como é que é o processo para você, enfim, né, poder vender um imóvel aqui, né? Aqui você precisa ter, como se fosse o Cresce no Brasil, você precisa ser registrado a nível federal e a nível estadual. E você só pode vender no estado que... Eu posso vender em outros estados, contanto que eu tenha a licença lá nesse estado. Então, hoje eu sou registrado no estado de Illinois, mas se eu precisar ir para o Texas, eu tenho que tirar a licença estadual do Texas. Então você só pode vender no estado de Illinois. Se eu precisar ir para a Flórida, eu tenho que tirar a licença da Flórida. Mas o federal eu já fiz a prova, então não preciso fazer de novo. E para tirar a licença foi também a mesma coisa. Entrei lá no escritório que eu trabalhava para esse amigo meu, já tem lá os anúncios, né, das escolas. Aí você entra lá, compra a classe, um mês depois, passou no teste, passou na prova, parabéns, você é um corretor. Hoje eu acho que demora mais ou menos, depende de como você quer fazer, presencial ou não, demora entre um mês a um mês e meio. Se você quiser não fazer nada, você pega o que eles chamam de self-study, você estuda na sua própria velocidade. E aí passa na prova do estado, na federal, você se afilia a uma agência, né? Eu, no caso, hoje eu trabalho para a Properties. Todo mundo tem que estar afiliado a alguma agência ou você pode ter a sua própria ou não? Como é que funciona isso? Você pode ter a sua própria depois de 2 anos sendo trabalhando para alguém. Você tem que estar trabalhando para a gente chama de Managing Broker, que é uma licença acima da minha, mas você escolhe ter ela se você quer gerenciar um escritório. Então, eu ainda acho que é muito trabalho gerenciar um escritório, então eu trabalho para o escritório e lá eu tenho meu gerente, que é o Managing Broker da empresa. Mas você pode abrir sua própria empresa depois de 2 anos tendo a sua licença em mão. Você tira essa outra licença, mas é como se fosse fazer um upgrade da licença.
E, cara, eu queria voltar um pouquinho lá no seu amigo, cara, a pessoa que te introduziu aí nesse mercado de imóveis, né, de real estate. Ele deve ser um cara muito bom de argumentação, né? Porque ele te convenceu, pelo visto, meio razoavelmente fácil. Pô, esse negócio é bom, vem cá ganhar dinheiro e tal. Fora, assim, você teve mais alguma outra influência, né? Ou não, assim, porque no Brasil você não mexia com isso, né? Foi só... Você colou nesse cara e falou assim, acredito nele, confio nele e vamos embora? De casa eu aprendi, meu pai era pedreiro no Brasil, né? Minha mãe era dona de casa, então, querendo ou não, meu pai me forçou a trabalhar com ele. E eu acho que foi a melhor coisa que ele fez. Apesar de eu não gostar do que ele fazia, porque eu acho que ninguém gosta de trabalho duro, forçado assim, mas eu aprendi muita coisa. Quando eu vim pra cá, aquela curiosidade me ajudou, mas esse amigo meu, eu conheci ele foi um desastre do lado dele que me ajudou a conhecer ele, porque ele voava também esses drones aí e um dia saiu a foto dele no jornal, porque ele perdeu um drone. Ele voou, não sei, naquela época, lembra, não tinha lei de drone, não tinha regulamentação, não tinha nada. Ele estava voando lá e o negócio perdeu o controle e desapareceu. Aí a cidade de Naperville colocou ele no Chicago Tribune, que ele era líder em tecnologia e não sei o que, e já tinha perdido um, e ele estava contando a história do drone que ele perdeu. E aí um amigo meu me mandou, aí eu fiz um café com ele lá, mas assim, ele mostrou que a coisa era fácil para mim. Mas hoje trabalhando eu sei que não é tão fácil assim, mas ele falou, olha, se a sua preocupação fez parecer. É não morrer de fome, você não vai morrer de fome, mas você tem o dom para isso e ele me ajudou muito. Com o escritório, quando eu comecei, tinha assistente dele que me ajudava muito. Hoje, a assistente dele, pra você ter uma ideia, ela trabalha full time para mim. Ele já está há 35 anos trabalhando com isso, então ele está se aposentando e agora ele falou, olha, eu não tenho mais necessidade de usar o serviço da Joanne, já fazem 4 anos que a Joanne trabalha full time para mim. Já temos aí, são 2 corretores, uma assistente no meu time, mas tudo tem dado muito certo, graças a Deus a gente está prosperando bastante, crescendo bastante. Que bom, cara, que bom. E assim, você se preparou, teve essa transição, né? Então, teve um momento que você resolveu virar a chave, né? De trabalhar para ser executivo de uma empresa para virar um empresário, né? Primeiro virar até um autônomo, né? Um self-employed, para depois virar um empresário, ter gente trabalhando para você e tal. Você se preparou, seja financeiramente, né? Para, cara, se eu precisar ficar um tempo sem renda, como é que vai ser? Ou foi, cara, saco cheio, muito mais esse trabalho, muito mais viajar, etc. Tô indo embora amanhã. Como é que foi esse processo? Conta aí. Com 3 filhos e esposa grávida, eu tive que me planejar, porque o problema não é nem assim, como eu disse, meu pai era pedreiro, então basicamente não cresci pobre de morrer de fome, mas a gente cresceu com pouco recurso, então você fica meio acostumado com aquela vida. Mas eu tinha ali, acho que uns 6 meses, 8 meses de salário, mais ou menos, quando eu saí. Eu lembro quando eu peguei a minha licença na mão, eu virei para minha esposa e falei assim, olha, o dinheiro vai acabar dia 15 de abril. Isso era quando? Dezembro de 2014. Então eu falei, o dinheiro acaba 15 de abril. E o que eu sabia do ramo imobiliário é que demora 3, 4 meses para você fechar uma casa. Aí eu falei, bom, aí meu amigo falou, não, vai fazer open house, vai encontrar com pessoas, vai fazer isso. E aí, meu amigo, era sábado e domingo, open house, trabalhando sem ganhar nada. Aí eu arrumei um cliente lá para janeiro e tal, e a vida andando. Demorou de dezembro, dia 1º de abril, o meu primeiro fechamento, a primeira casa que eu vendi, que o meu cliente comprou a casa, foi 620 mil. Aí já deu aquela respirada. Aí a segunda casa fechou dia 3 de abril, foi 675, aí a outra fechou mais ou menos por dia 14, foi 480, e aí a coisa foi andando, eu falei, agora sim. Aí engrenou. E aí eu sempre ia falando para minha esposa, bom, agora o dinheiro vai acabar em agosto, o dinheiro vai acabar em dezembro. Até que um dia ela virou para mim e falou assim, olha, não fica pensando quando o dinheiro vai acabar, porque senão o seu trabalho está focado em o meu dinheiro vai acabar. Para de pensar no dinheiro acabar e começa a pensar, não esquenta mais a cabeça porque já dá para ver que a gente consegue sobreviver com isso. E aí eu mudei o foco, parei de pensar nisso, mas assim foi apertado. Eu tentava não me preocupar muito com isso,
Porque a pessoa se planeja, mas assim, você está à mercê do que vai acontecer. Eu não tenho controle de quem vai comprar e quem vai vender. Como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até que leva um soco na cara, né? Exatamente. E essa era a parte que eu tava meio assim. O que me agrada hoje no trabalho que eu tenho não é só a flexibilidade de fazer, de ter o tempo livre para poder fazer o que eu quiser, mas ao mesmo tempo ter a responsabilidade de saber que eu tenho um compromisso com cada cliente que eu tenho. Então eles são os meus chefes, apesar de eu não ter que bater cartão às 8 e às 5. Desde que eu saí da faculdade, eu nunca me dei bem com o sistema de cartão, para dizer bem a verdade para você. Eu acho que eu era meio... Eu não posso dizer rebelde, mas eu não gostava... Eu não me sentia bem. A empresa falava, você tem que estar aqui às 8 e às 5 você tem que sair. Só que o que acontece se eu terminei todo o meu trabalho, as minhas tarefas naquele dia? Eu preciso ficar sentado até às 5 horas só para bater o cartão? Então, eu fiz isso uma vez só numa empresa farmacêutica e ali foi a gota d'água. Foi por isso que eu escolhi virar consultor, porque a vida de consultoria é... Você não tem hora para entrar, só que também você não tem hora para sair. Então eu saía de lá 11h30, meia-noite, 1h, tinha dia que a gente saía 2h, mas você tem tarefas para ser feitas, então você não precisa ficar se preocupando. Então eu acho que esse espírito empreendedor que as pessoas têm é esse incômodo de estar engessado num certo período, entendeu? Eu sei que isso não é para todo mundo, porque tem aquela coisa que a pessoa tem que ver que você tem todas as maravilhas de ser uma pessoa que trabalha para você mesmo. Por outro lado, você é responsável financeiramente e também toda a parte de cuidados de saúde da sua família. Porque se acontece alguma coisa com você, você tem que ter seguro, você tem que ter seguro de saúde, você tem que ter todas essas proteções aí atrás de você. Isso custa caro. É o trade-off, né? Assim, por um lado, com funcionário, você sabe que todo dia, né? Sei lá, dia 15, dia 30, dia 1 e dia 15, tá na conta, você tem aquela segurança de, enfim, plano de saúde, etc. Por outro lado, tem questão de flexibilidade, né? O que mais que você vê, assim, acho que de trade-off entre o mundo que você estava antes com esse mundo agora, né? Porque você falou um ponto importante, assim, acho que essa questão de segurança é um ponto importante, né? Você não tem para onde correr, né? Você tem que se virar e ser responsável por fazer acontecer. Sim, por exemplo, quando começou, não para tocar aí no assunto do Covid, mas quando começou o lockdown, que todo mundo tinha que ficar em casa. Se você é um assalariado, você está na sua casa, seu salário vai vir de qualquer forma, então você está tranquilo. Eu fiquei pensando assim, eu comecei a analisar o que eu ia fazer. Eu falei, bom, se eu saio, eu vou correr risco e vai que eu morro e minha família fica sem dinheiro. Mas se eu ficar em casa também, eu vou ficar sem dinheiro. Então, eu fiquei em casa 2 semanas, mas depois eu falei, quer saber? O governo aqui foi muito proativo na minha área, porque eles colocaram aqueles trabalhos essenciais. Então você tinha policial, bombeiro, o povo que trabalhava em hospital e os corretores. Aí tinha o pessoal, os caminhoneiros, tinha toda aquela coisa para a logística do país não parar, para a gasolina chegar no posto. O povo tinha que comprar casa, os advogados que trabalhavam no ramo imobiliário tinham que trabalhar, as companhias de título, que são os cartórios daqui, para fazer os fechamentos tinham que trabalhar. A hora que eles colocaram isso na lista, eu falei, bom, agora eu vou sair para trabalhar e seja o que Deus quiser. Naquele ano, a maioria das pessoas saíram do ramo imobiliário, onde eu estava. 30% dos corretores deixaram de ser corretores. Mas o trade-off que eu vejo é o seguinte, eu acho que tem mais prós do que contra. Por exemplo, eu graças a Deus consegui ver todos os meus filhos crescerem. Quando eu consigo levar eles na escola, quando eles vão sair da escola, eu estou lá esperando eles. Então eles estão acostumados a ver o pai sempre na volta deles, entendeu? E eu sempre tento fazer, eu acho que isso não tem valor, porque agora que eu vejo que a minha mais nova, contando toda essa história, já está quase com 14 anos da minha altura, você vê que o tempo passa muito rápido. O americano ele fala para você, né, os dias são longos, mas os anos são muito rápidos, então você vê isso acontecendo e assim, não me arrependo não. É verdade, legal, cara. E vamos explorar esse negócio de Covid um pouquinho mais. Eu sei que tá todo mundo já de saco cheio de falar de Covid e tal. Mas eu queria entender um pouco mais como é que isso impactou o seu negócio, né? Porque um dia seu negócio era, né, faz open house, vai lá com o cliente, mostra a casa, um monte de gente, né, vendo a casa. Talvez é bom só você explicar o que é open house, eu não sei como é que é no Brasil também ou não, mas enfim. E aí no outro dia, cara, lockdown, não pode sair de casa, ou seja,
o modelo de negócio que você conhecia teve que mudar. Então, como é que foi como é que você se adaptou para esse cenário de Covid? Para o nosso público brasileiro, assim, o ramo imobiliário aqui é muito diferente do Brasil. É muito mais organizado, burocracia é quase zero. Aqui todo mundo vende casa exclusivamente. Você assina com um corretor e ele é responsável de fazer a venda da sua casa, o marketing e tudo mais. Além disso, essas casas são conectadas num sistema central e isso espalha para o país inteiro. Então todo mundo vê tudo. Não é igual no Brasil que você quer morar no bairro A, você vai ter que ir lá no bairro, ver qual é a imobiliária da região e procurar a sua casa. Ah, não gostei do bairro A, vou para o bairro B. Então tem outra imobiliária, aqui não funciona assim. Aqui todo mundo vê tudo. Quando você tem uma casa para vender, open house é o dono da casa sai, a casa está pronta para ser mostrada e você abre a casa para as pessoas que ainda ou ela não está 100% comprometida na compra, ou ela só quer ver, talvez ela vai mudar de ideia e comprar. Então a gente abre a casa para o público. Normalmente acontece de sábado ou domingo, são 2 ou 3 horas, e as pessoas vêm conhecer a casa. Isso acabou no Covid. Covid não podia fazer mais nada. Mas quando eu sempre observo muito o que está acontecendo ao redor. Se você lembrar, o Covid começou na China em 2019, até que foi se espalhando pelo mundo. E eu tenho um cliente que na época ele é da Inglaterra. Ele estava vendendo a casa dele e eu fui encontrar com ele lá para dezembro, mais ou menos, de 2019. E eu cheguei, a hora que ele abriu a garagem, eu vi caixas e caixas de Clorox, desinfetante, de tudo que você imagina, de máscara, de luva. E eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, o que está acontecendo que eu não estou sabendo? Ele falou, ó, isso vai acabar. Se você não comprar agora, vai acabar no mundo inteiro. A Europa já está caindo, o papel higiênico está faltando. Aí eu cheguei em casa e falei assim, caraca, se eu fizer uma ordem dessa na Amazon e chegar em casa, a minha esposa vai arrancar a minha cabeça. Aí eu comprei do mesmo jeito. Cheguei lá na hora, lá falando com ele, fiz a minha ordem lá, $700 de produto de limpeza, de Clorox, de luva, de tudo que você imaginar. E chegaram 11 caixas aqui em casa. A minha esposa olhou para mim e falou, o que é isso? Você tá ficando louco? Eu falei assim, olha, a gente não tem, assim, você tem que lembrar que até esse momento os Estados Unidos estavam trabalhando normal. Não tinha Covid, o Covid estava só na China, tinha atacado a Itália, mas a gente estava, né, business as usual, funcionando normal. Falei, olha, tá tudo isso acontecendo lá, o meu amigo da Inglaterra me falou isso, então, se pior dos casos, se não tiver nada aqui, eu devolvo, né? Porque aqui a gente tem essa facilidade de não usou, devolve. Aí deu o lockdown, meu amigo. Eu olhei para aquelas caixas lá, eu montei um kitzinho para as pessoas que estavam vendo o caso. Era uma caixa de luva, um vidrinho de Clorox, uma garrafinha de hand sanitizer, né, para limpar a mão, álcool gel, tudo mais. Falei para eles, olha, cada casa que a gente entrar, você vai fazer isso, joga sua máscara fora, porque a gente não sabia se vai que eu pego Covid e vou virar zumbi. Então, muita gente precisou de casa. Então, ao invés do meu negócio ir para baixo, ele, na verdade, subiu. Durante o Covid, a gente cresceu 35% comparado a 2019. Ou seja, né, aquilo que você viu uma oportunidade num negócio que todo mundo estava vendo só o downside, né? E aí acho que você usou bem essa oportunidade adicionando valor para o seu cliente, né? Ou seja, prestando um serviço melhor, trazendo mais coisa para ele, né? Como brasileiro, eu acho que a gente tem uma coisa dentro da gente que é o seguinte, por exemplo, eu não tenho medo do que eu não sei. E eu lembro que eu liguei para minha mãe, ela falou assim, Fábio, a hora que Deus puxa o seu ticket lá em cima, meu amigo, não tem quem segura. Você pode esconder debaixo da cama, vai trabalhar, meu filho. A minha mãe, ela sempre foi assim muito corajosa com as coisas dela, entendeu? Aí ela falou, vai trabalhar. A minha mãe tem uma frase que ela fala, mete as caras, mete as caras. Quando eu ia pra escola, ela falava, mãe, tô indo pra faculdade sozinho lá em Campinas, mete as caras, vai embora. Então eu falei assim, bom, tava todo mundo fazendo aquele drama e recuando e parando de trabalhar e não fazendo nada. Eu falei, se nada acontecer, quando tudo isso se acalmar, as pessoas que estão na frente, por exemplo, eu falava para minha secretária, ela me ligou um dia perguntando que droga que eu estava usando, porque ao invés do trabalho cair, ele começou a subir. Porque eu não queria deixar ela desempregada. Tava todo mundo mandando o povo embora, a gente não vai ter nada, Covid vai fechar tudo. E ela estava trabalhando o dobro, a gente contratou outra pessoa para ajudar ela na época do Covid, porque o trabalho estava crescendo e eu falava, olha, confia em mim, vai dar tudo certo. E a hora que essa poeira de Covid abaixar,
e a gente olhar para trás e ver que só a gente está ali, está todo mundo com medo lá atrás, com medo de trabalhar, com medo de sair de casa, a gente precisa fazer essas pessoas que estão vendendo, porque o plano das pessoas não para. A pessoa que quer vender a casa para mudar de trabalho, ele vai vender. E a pessoa que quer comprar uma casa porque está mudando para cá, ela vai ter que comprar. Então, eu falei, alguém precisa fazer o serviço, para prestar serviço para essas pessoas. Então, quando terminou, que a gente descobriu que, assim, quando a gente começou a entender mais o Covid, a maioria das pessoas já tinham deixado o negócio e os que estavam na liderança continuaram, entendeu? E até hoje tem sido assim, fazem já 2 anos mais ou menos, onde todo mundo deixou a cidade aqui, onde a gente mora, que é a cidade mais próxima é Chicago. As pessoas começaram a deixar o ambiente de viver de apartamento, né, para ter uma liberdade de morar numa casa. Então o subúrbio, longe dessa cidade grande, cresceu demais. E tem sido assim até hoje. É isso que eu ia te perguntar, né? Teve uma retração logo no início do Covid, obviamente, né? Teve todo mundo naquela incerteza, sem saber o que ia acontecer, se ia ter emprego, enfim, se o mundo ia acabar ou não ia e tal. Mas acho que logo depois, quando as pessoas tiveram um pouco mais de... Quando as pessoas entenderam um pouco mais como ia ser a vida, né, durante o Covid, que agora vou ficar em casa, a casa passou a ser um lugar para as pessoas, enfim, trabalharem, se reunirem, etc., o mercado explodiu, né? Bombou. E aí você estava preparado para surfar essa onda de subida, né? Sim, e aqui as pessoas, talvez no Brasil é um pouco difícil de entender, aqui a maioria dos prédios ficam nas cidades grandes, concentradas pelo zoneamento, né? Chicago, os prédios maiores estão em Chicago. Então no subúrbio a gente não tem edifício maior do que 6 andares. Mas se você mora numa casa, você tem a liberdade de abrir a porta da sua casa e sair para caminhar, onde... Em Chicago, você tinha várias restrições de limite de pessoas no elevador. Você tinha limite de quantas pessoas você podia receber na sua casa. Você tem limite de hora para chegar e hora para sair. Então, o ser humano começa a se sentir fechado. Ele fala, não quero mais ficar aqui. E o estilo de vida de Chicago é outro. As pessoas em Chicago moram em apartamentos não tão grandes, mas ele tem um andar só do clubhouse, ele tem um andar da piscina e da academia, ele tem um andar do escritório, que ele pode trabalhar de lá se ele quiser, tem o edifício, a área de recreação, ele tem todas essas facilidades que foram fechadas. Então ele está pagando o aluguel ou pagando a manutenção de uma coisa que ele não usa. Então a necessidade de casa para o americano mudou. Agora o americano fala, vou sair de um aluguel de, sei lá, 4 mil, 7 mil dólares e vou mudar para o subúrbio, onde eu compro uma casa e pago uma hipoteca menor do que isso, e eu monto a minha própria academia, vou montar 2 escritórios, um para mim e para minha esposa, meus filhos têm o porão, o basement para poder brincar, e se eu quiser dar uma caminhada, eu vou abrir a porta da minha casa, eu estou na rua, eu caminho no quarteirão e eu volto para minha casa, não tem ninguém falando para mim não. Então ainda está acontecendo, 2 anos depois, ainda as cidades grandes ainda estão perdendo bastante gente mudando para o subúrbio. Você acha que essa é uma tendência então que vai se manter, pelo menos aí no curto prazo, de uma migração de grandes cidades para o subúrbio? Sim, a gente fez uma reunião semana passada, né? Porque a At Properties ela é a número 1 aqui na região do Midwest. Aí eles pegaram um relatório das construtoras, o relatório do desenvolvimento demográfico, e parece que essa imigração, assim, a gente chama de influx, que Chicago saindo para os subúrbios ou as grandes cidades ainda vai durar até 2024. Então tudo isso que está acontecendo, eu não sei como é que está no Brasil, mas pelo menos aqui nos Estados Unidos, todo esse pessoal mudando das grandes cidades para a região mais suburbana ainda vai continuar até 2024. Cara, eu queria voltar um pouquinho na sua história você estava contando de drone, etc., porque eu queria explorar um pouco o uso da tecnologia no seu ramo, né? Porque acho que muita gente talvez olha de fora e pensa que esse é um mercado que não usa muito tecnologia, né? Mas você acho que provou que não, né? Que com o uso da tecnologia você pode, né, adicionar mais valor para o seu cliente e tal. E também acho que isso, de novo, o Covid acelerou, né? Agora tem muita, né, visita virtual, etc., né? Muita gente comprando casa sem visitar fisicamente e tal. Queria que você falasse um pouquinho para a gente que tipo de tecnologia que você usa no seu trabalho. E se você acha que no futuro o que mais pode mudar, né? Se você vê algum dia
talvez fazendo open house com virtual reality. Então, ao invés de eu visitar a casa, eu só ponho o óculos e vejo a casa. Como é que vocês estão vendo isso? Quando eu me formei na PUC, eu me formei em análise de sistemas, né? Então era toda parte de tecnologia. Quando eu mudei para o ramo imobiliário, trabalhando em uma empresa de tecnologia, eu falei, bom, a primeira coisa que eu vou colocar é eu vou começar do zero, né? Então eu vou já começar bem, que é a parte de gerenciar os clientes que estão chegando. Então eu comprei um CRM na época, que é o Customer Relationship Manager, um software. Aí ali você tem tudo. Você tem o nome da pessoa, onde ela mora, o que ela fez, aniversário delas, datas especiais de celebração, aniversário dos filhos, aniversário do cachorro, do gato, tudo. E aí, um a um, eu fui adicionando aí. Até hoje, eu tento pelo menos me contactar com essas pessoas 2 vezes ao mês, através de carta, de e-mail, eu mando gift card de aniversário. Assim, você sempre está ali constantemente falando com eles. Eu comprei uma outra empresa, um serviço de uma outra empresa, que eles criam conteúdo imobiliário. Ou seja, o que o Juliano quer saber. Porque às vezes se o Juliano comprou casa, acabou, né? Já está estabilizado. Mas assim, é uma empresa que ela sempre manda uma vez por mês informação útil para você. Quais são os cuidados que você tem que ter com a sua casa. Qual é a manutenção que você tem que olhar? Manutenção preventiva, a outra manutenção de correção. Essa foi uma parte, que era não perder contato com meus clientes. A outra foi, eu já tinha aplicado o ramo de foto aérea, ele só foi melhorando. Então a gente usava GoPro num drone chinês na época e as coisas foram melhorando. Eu sempre vendia o antigo, comprava o mais avançado, vendia o antigo, comprava o mais avançado. Coisa que corretor normalmente não gosta de fazer, porque naquela época um drone custava 5 mil, 6 mil dólares. Então vendia o outro usado por 4 mil, comprava um de 6 mil, ia fazendo isso. Dependendo é a comissão que você leva numa casa, né? Isso. Aqui a gente ganha 2,5% do valor da casa. Então é menos que o Brasil, eu acho, mas é o que eu falo para os corretores hoje. Eu falo, olha, se você não investe no seu negócio, você vai é a bola de neve da pobreza. Você não gasta dinheiro com o seu negócio, você não vai ganhar dinheiro com o seu negócio. E aí você começa a caminhar para trás. No meu caso, não. Eu falava, eu invisto mais dinheiro no meu negócio para atrair mais negócio. Em 2016, saiu uma empresa nova. Aqui a gente tem aquele festival de tecnologia na Califórnia, né? Eu vi essa empresa lá. Ela chama Matterport. Ela começou a mapear casas em 3D. Eu falei, isso aí é uma ideia boa. Só que ela só vendia para construtora. A construtora queria um projeto assim, você tem a parede, o que vai ficar dentro dessas paredes, eles mapeavam a parede e aí você colocava móveis, gabinete, piso, banheiro, você fazia tudo o que você queria. E eu comprei a câmera na época, era 6 mil e tantos dólares a câmera, e eu comecei a usar para só mapear a casa. Falei, se ela mapeia a parede, ela mapeia a casa. Então dá para usar. E aí foi onde a gente começou com essa história de realidade virtual, em 2016. Eu fui o primeiro aqui do estado a fazer isso. Aí eu lembro que a gente frequenta uma igreja aqui numa cidade próxima e às vezes as pessoas, por exemplo, elas têm receio de ir para a igreja a primeira vez. Aí eu conversei com o pessoal da igreja e falei, vamos mapear a igreja inteira, tudo, o prédio inteiro, a gente mapeia ali onde as pessoas estacionam, onde elas chegam, tirei foto aérea e tudo. E, na verdade, o número de visitantes da igreja subiu. Eu lembro que em 2016 eu era o maior modelo 3D dessa empresa. Aí depois o Hilton em Las Vegas mapeou o hotel inteiro, aí eles viraram o modelo mais grande. Hoje eu acho que eu sou 3 mil e alguma coisa lá, porque tem tanta gente mapeando isso. E naquela época foi a primeira vez que eu consegui trabalhar com um construtor. Eu cheguei para essa empresa, eles estavam construindo 14 casas aqui perto de mim. Eu falei para ele, olha, você tem inventário? Ele falou, não tem inventário, construí e acabou. Eu falei, como é que você vai fazer para mostrar... Como é que você faz para uma pessoa que vem aqui comprar uma casa sua se ela não consegue ver o produto? Ele falou, eu mostro foto. Eu falei, tá, e se você não tem foto? Ele falou, eu tenho que incomodar o Juliano, que comprou casa de mim, para perguntar se ele abre a casa dele para a pessoa ver. Mas eu falei, você não acha isso que incomoda o cliente? Ele falou, sim. Aí eu mostrei a ideia maluca que eu tive. Falei, vamos fazer assim, você vai ligar para todos os seus clientes que você vendeu casa nos últimos 2 anos e vai deixar eu mapear todas as casas. E aí a gente vai ter um portfólio de casas em 3D. Eu falei, aí a gente vai comprar
uma televisão e um óculos daqueles de realidade virtual e a gente vai mostrar a casa virtualmente para as pessoas. A gente tinha uma casa modelo, 14 lotes para serem construídos e 36 casas virtuais. E normalmente para fazer esse processo de construção, do momento que o Juliano entra pela porta até o momento que ele decide vou construir na minha casa, demora 4 meses para você tomar a decisão e ver e tudo mais. A gente cortou isso para 30 dias. Então a gente sentava lá e falava, Juliano, essas são as casas. Aí você falava, eu gostei dessa cozinha aqui, eu gostei daquele banheiro ali, e a gente tinha o número das casas, então o arquiteto ficava do lado e ele ia mapeando, falando, olha, então tá, é a casa A, é a cozinha, tal, tal, tal. Aí ele pegava esse modelo em 3D, convertia em uma casa virtual, e o tempo de tomar a decisão era reduzido. Até para escolher que piso você quer, que cor você quer. Foi isso aí que a gente usou na realidade virtual. O construtor, até o Covid chegar, eu via no olho dele que ele não entendia muito bem o benefício. Para que serve, né? Apesar de ter acelerado as vendas, ele ainda falava, eu não entendo muito bem esse negócio de 3D, eu não vejo a necessidade. Quando veio o Covid, meu amigo, que estava tudo fechado, ele me ligou. Ele falou, muito obrigado, porque nos últimos 3, 4 anos eu não acreditei nisso. E hoje eu só consigo vender casa porque a gente já tem 60 e tantas casas mapeadas já. A gente tem todas essas casas mapeadas e eu faço o zoom com a pessoa, eu mando o link para ela decide, ela faz o processo de compra. A gente conseguiu, assim, uma coisa que a gente implementou lá atrás, a gente não sabe, ele não entendia o benefício, era mais para facilitar a pessoa a visualizar uma casa. Hoje ajudou ele a sobreviver os 2 anos aí de Covid que a gente está. Dá para imaginar, cara, porque assim, isso também acho que é uma experiência, construir uma casa aqui nos Estados Unidos, acho que é uma experiência bem diferente do Brasil, né? Então, eu construí 2 vezes aqui e consigo ver bem o que você está falando, porque assim, quando você compra a casa, você compra o terreno, aí você escolhe a planta e depois você tem que escolher tudo na mesma hora, né? Então, assim, você está fechando seu contrato, ali você já escolhe a cor da parede, que tipo de piso, que tipo de azulejo, que tipo de louça você vai usar, etc. Assinou o contrato, não muda nada. Então, assim, depois você vai falar assim, olha, eu não gostei desse azulejo, queria trocar. Já era, meu amigo, porque assim, eles compram aquilo lá 4 meses antes, 6 meses antes, entendeu? Então, se você puder usar a tecnologia, puder ver isso numa realidade virtual, você andando e vendo a sua casa ali, como vai ficar a cor, se vai combinar, aquele quarto que você fez extra, se ele vai ficar bom, etc., cara, acho que é um negócio que tem chance de agregar bastante e mudar essa indústria. Eu falo assim para todo mundo que eu conheço, ou eu converso, até os meus filhos, eu falo assim, ó, todo lugar que você trabalha como funcionário, imagina se você fosse dono. Porque se você é dono daquele lugar, você trata o jeito que você faz o seu trabalho de uma forma diferente. Isso aí. E eu falo, se você trabalha como dono, e eu tinha um chefe lá no Brasil, ele falava sempre para mim assim, Fábio, a posição que você tá, você tem que passar tudo que você sabe para pelo menos 2 pessoas para baixo de você. Você tem que ser substituível. Num ramo competidor como a gente está às vezes, você fala assim, para que eu vou ensinar alguém a fazer o que eu faço porque ele vai tomar o meu lugar? Só que ele falava isso assim, quando a oportunidade aparece para você, não dá tempo de fazer knowledge transfer. Você não vai fazer transferência de conhecimento porque não dá tempo. Mas se a oportunidade bater na sua porta e você falar assim, eu pensei como dono, hoje eu trabalho para mim pensando como dono dessa empresa e eu já tenho 2 pessoas que sabem fazer o que eu sei, a oportunidade bate na sua porta e fala, você vai mudar para o México, amanhã você fala, tá tudo certo. Tem 2 carinhas aqui que sabem fazer o que eu sei fazer, você vai e as pessoas ficam e assim você vai subindo a sua carreira. Hoje, apesar de ser self-employed ou PJ, né, aqui nos Estados Unidos, eu sempre fico pensando lá na frente o que eu posso fazer para facilitar as pessoas que estão comprando, vendendo ou alugando. Tem gente que chega do Brasil aqui nova, tem os americanos que já estão acostumados com o sistema, mas cada ser humano é diferente. Por exemplo, no seu caso que construiu 2 casas, tem gente que tem facilidade de olhar uma planta e saber que é o tamanho da casa. Tem gente que olha uma planta e não tem noção nenhuma daquilo. Então, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a não ter tanta dificuldade? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, casa aqui,
ou em qualquer lugar do mundo, é normalmente um dos maiores investimentos que aquela pessoa vai fazer na vida dela. Então eu não posso trabalhar para danificar essa experiência, também prejudicar o investimento dessa pessoa. Eu tenho uma filosofia de que eu não trabalho pensando no dinheiro. Pode ser uma pessoa de 4 milhões, pode ser uma pessoa de 70 mil, é um ramo de serviço, eu estou para servir as pessoas. E se eu ficar pensando no dinheiro toda hora, isso atrapalha o meu poder de ajudar a pessoa e atrapalha a pessoa a decidir o que ela quer fazer. Às vezes você vê, aqui no Brasil, não sei, mas aqui às vezes tem casa mofada, tem casa que a fundação é rachada. E se você está pensando no dinheiro, você vai forçar aquela pessoa a entrar em um problema que ela não deveria entrar, só porque você pensa na comissão no final do fechamento. Você já recusou casa ou não? Você já falou assim, essa casa eu não vendo? Já, várias vezes. Às vezes você olha para o vendedor, você vê que ele está tentando esconder problema. Aqui tem, assim, às vezes as pessoas podem pensar no Brasil todo mundo esconde tudo. Aqui tem a lei que diz que a pessoa que está vendendo é obrigada a informar o comprador dos problemas da casa. E já teve casas que eu vi, assim, claro, você vê mofo, você vê rachadura e a pessoa fica escondendo, e fala, me perdoa, mas eu não sou o corretor ideal para sua casa. Isso aí já aconteceu várias vezes. Porque eu não quero também depois, é o meu nome que está atrelado àquela casa. Isso é reputação, né? A minha reputação falar, o Fábio, as casas que o Fábio vende são casas onde os donos escondem os problemas. Isso aí eu já fiz várias vezes, não foi só uma não. Já recusei trabalhar com comprador também. Às vezes você vê que a atitude da pessoa não é uma atitude transparente. E é difícil você tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, você pode recusar. Aqui não é discriminação você recusar a trabalhar com alguém. Cara, eu queria voltar. Você tocou num ponto que, para mim, é muito importante. E eu consigo me relacionar bem com o negócio de espírito de dono, né? Acho que espírito de dono ajuda na sua vida, né? Seja pessoal, seja na empresa, seja no seu próprio negócio e tal. Mas, para mim, ele está muito ligado com o risco, né? Acho que dono, acho que ele toma mais risco do que uma pessoa que não se sente dona, né? E você contou aqui vários riscos que você tomou, né? Seja a sua ida para o México, depois a sua saída do México para os Estados Unidos, seja de largar um emprego, né, estável para começar o próprio negócio. Qual você acha que foi o maior risco que você já tomou na sua vida? Eu acho que foi ainda eu acho que foi o sair do Brasil para o México, porque a primeira saída. Porque eu ficava pensando assim, eu falei, caraca, né? Eu saí de lá, eu tinha 27 anos. A minha esposa estava grávida, ela tinha 24. Falei, aí vem e assim, você é casado de novo, né? Você é um novo casal. Aí agora vem a primeira filha, você está naquela fase assim, agora eu tô, né, sou pai de família, responsável. Aí vem essa notícia e uma oportunidade muito grande de mudar de país. E rapaz, eu pensei, e o pior é o seguinte, quando eu não tinha um empreendedor para procurar e pedir conselho. Eu tinha meu pai e minha mãe, meu sogro e minha sogra, meu cunhado e meu irmão, o pessoal que trabalha comigo, e todo mundo ficava pensando assim, e você só conhece aquele país com o que você escuta. Porque no Brasil, eu falo para as pessoas, quando eu morava no Brasil, parece que eu morava num lugar onde tinha um muro muito alto e eu não conseguia ver o que estava lá fora. Eu só conseguia ver aquilo que eu via. Você vê na notícia, você vê na televisão, ou você vê num filme, não dá para você saber. E do México, não se fala muita coisa do México no Brasil. Então, eu fui a primeira cidade que eu fui... Não tinha lançado o Narcos ainda, né? Não tinha. Se tivesse, eu acho que ia ser até pior. Tem essa fama que o México tem, mas assim, a gente ia para Guadalajara, eu falei, caraca, o que tem lá? E o engraçado é que na empresa que eu tava, o CEO do Brasil é mexicano e o CEO do México é brasileiro. E aqui nos Estados Unidos, até hoje, o presidente da empresa é mexicano e o vice-presidente é brasileiro, dessa filial aí da SAP. E ele falou assim para mim um dia, eu nunca vou esquecer, ele fez uma reunião, ele convidou 16 pessoas para se mudar para o México. E ele falou assim, hoje eu vou fazer uma proposta final para vocês. Eu quero que vocês pensem na proposta que a gente fez, mas eu vou dizer o seguinte, os que estão indo, eu vou deixar a porta aberta para eles. E os que não vão, eu vou fechar todas as portas, eles não vão sair mais. Caramba, gente boa, hein? Aí eu fiquei pensando assim, bom, então aí já diminui um pouco o risco, mas ele falou, eu vim para o Brasil abrir essa empresa, eu vim para o Brasil e eu parei num orelhão e ali eu comecei a desenvolver minha carteira de clientes.
E aí eu consegui dinheiro suficiente, eu aluguei, assim, tipo espírito empreendedor ao quadrado. Mas para mim ainda eu falava, caraca, eu vou tirar minha esposa com filho novo, assim, né, recém-nascido, dos braços dos avós e aquela pressão tremenda familiar. Só que eu, ao mesmo tempo, tinha uma voz dentro de mim que falava assim, ou você vai, Fábio, ou acabou. Porque eu já tinha eu queria ir para a Austrália, para você ter uma ideia. Eu sempre falava, quando eu me formar, eu vou para a Austrália, vou para a Austrália. Você teve um desejo, então, de sair do Brasil, de morar fora? Eu não sabia como ou quando, mas eu queria ir para a Austrália. Aprendi inglês para ir para a Austrália, tudo para a Austrália. Só que aí surgiu a oportunidade quando... Eu acho que depois que, assim, eu pensava muito, e a minha esposa também, era o que a gente vai fazer lá? A gente não sabe espanhol, não sabe nada. A Laura, por exemplo, ela nasceu dia 2 de junho, dia 8 a gente tirou a foto dela para passaporte, dia 16 ela tinha passaporte, dia 24 a gente embarcou, 25 a gente chegou na cidade do México e depois em Guadalajara. Hoje eu falo para as pessoas do Brasil, quer sair do Brasil para morar nos Estados Unidos, porque todo mundo tem o sonho americano, saia do Brasil e vá para qualquer lugar fora do Brasil. Você vai aprender uma cultura diferente, você vai aprender a lidar com a saudade da sua casa. Porque o meu chefe dizia, o principal motivo que as pessoas falham fora do Brasil eles chamam de homesick, você fica com aquela febre de voltar para sua casa. Uhum. Se você não se adapta em nenhum país fora do seu, você não vai se adaptar nos Estados Unidos. Então você tem que, ele falou, é um teste que você faz para você mesmo. Se você é abençoado de vir para os Estados Unidos logo de cara, sem problemas, você vai se dar muito bem. Só que ainda assim, à medida que você vai se acostumando com o estilo de vida aqui, você fala, o Brasil. O Brasil. Por exemplo, eu não tenho, hoje, graças a Deus, tem aquela troca, né, do Brasil. Hoje eu falo para as pessoas, eu trocaria minha casa, meu carro, tecnologia, telefone, tudo que eu tenho, contanto que a segurança que eu ainda tenho hoje seja mantida, porque o fato de você não ter esse risco de que eu vou sair e vão me sequestrar ou vão colocar uma arma na minha cabeça, essa troca é muito boa para quem mora aqui. Mas o México, por exemplo, a segurança é igual, mas o México abriu muito os meus olhos para tem coisa boa que o México faz e o Brasil não faz. Tem muita coisa boa que o Brasil faz e o México não faz. Mas você só vê isso quando você está fora, entendeu? Você aprende isso. Te dá uma outra perspectiva, né? Te ajuda a ver as coisas de outra forma, de outra maneira. Depois de 6 meses no México, eu falei, bom, agora a gente já pode viver em qualquer lugar. Eu tenho um amigo que foi para a China, foi para a Índia, e eles falam a mesma coisa. Fala, Fábio, o prazo que eu fiquei fora do Brasil, antes de eu chegar onde eu tô, me ajudou muito a saber administrar essa vontade de querer voltar ou não para o Brasil. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi realmente quando a gente saiu de lá a primeira vez para ir para o México. E teve algum momento assim, na sua trajetória, que você pensou em desistir, cara? Você falou assim, chega, eu não aguento mais. Sei lá, você falou que você deixou o trabalho em dezembro e falou, tenho dinheiro até abril. Se algum momento passou pela sua cabeça, vou desistir, não dá mais? Ou você sempre tinha certeza, teve a confiança de que vou conseguir, vai dar certo, vou seguir em frente? Na certeza, assim, eu tive esse momento de vou largar a mão de tudo, vou embora para o Brasil, quando, na verdade, eu já conheci esse amigo meu, esse corretor, mas quando eu resolvi, assim, a gota d'água foi a pressão do trabalho corporativo estava tão alta. Eu lembro que eu estava numa conferência era gente, México e Brasil, e assim, tava a pressão muito grande para vender e não sei o que, pressão para todo lado. E eu não sei o que aconteceu, eu tava subindo a escada com o telefone assim, e a ansiedade, eu parei no meio da escada com falta de ar, eu achei que eu ia morrer, ia ter um ataque do coração ali na escada. Aquele dia lá eu sentei, eu falei, não, isso aqui acabou, porque eu não vou morrer por causa do trabalho e deixar esposa e filhos para trás, porque não vale a pena. Eu já vi isso acontecer antes, então ali acho que foi a gota d'água para esse ponto. Mas o plano, não tinha plano. Como eu falei, eu saí do trabalho, fiquei literalmente desempregado, com a esposa grávida do 4º filho, esperando o filho nascer para voltar para o Brasil. Falei, esse era o plano. No meio do caminho aconteceu uma história engraçada, dessa história de trabalhar temporariamente para o meu amigo, que eu já tinha empresa aberta e tudo mais. O concorrente da minha empresa me chamou para trabalhar, para morar no México. Eu falei, beleza, mandei toda a papelada para eles, o salário era excelente. Só que sabe quando você sente no seu coração, você fala, cara, eu tô mandando por mandar, mas não tô afim de ir. E eu falava assim, cara, eu preciso de um sinal para saber que esse negócio não vai dar certo. Só que não tinha nenhum sinal acontecendo. Era só
Tava tudo andando, mandei o diploma para eles, mandei toda a documentação. Aí eles falaram, você pode começar em dezembro? Eu falei, não, só posso começar em janeiro, depois que a minha filha nascer. E eu colocava assim, todas essas barreiras, né? Falava, é desse jeito aqui ou não? Tentando ganhar tempo para ver se aparecia o seu sinal. Aí nada. Eles falaram, não, tudo bem, sua filha nasce, a gente vai pagar a realocação para cá, você vai vir. Aí, isso, quando chegou dezembro, mais ou menos, um pouquinho antes de eu tirar minha licença, eu já estava estudando, né, fazendo meus planos em paralelo. Chegou em novembro, Juliana, eles me ligaram e falaram, Fábio, não tem como você mandar a cópia do diploma? Eu falei, meu amigo, eu já mandei a cópia do diploma para vocês. Ah, então, a gente perdeu o seu diploma. Eu falei, ok, que mais você perdeu? Ele falou, que bom que você pergunta. A gente perdeu o seu file inteiro, toda sua papelada, a gente mudou de escritório e desapareceu. A gente vai precisar fazer tudo de novo. Eu falei assim para ele, vamos fazer o seguinte, não faça nada não. Era o sinal que você estava esperando. Era o sinal que eu estava esperando. Eu falei, não faça nada não, eu agradeço a oportunidade, mas não vai dar certo, eu vou ficar por aqui mesmo, muito obrigado. Assim, eu gosto de não deixar as portas fechadas, né? Mas eu falei, olha, não vou sair daqui, vou ficar por aqui mesmo. E aí peguei minha licença e tudo começou, mas esse sinal aí foi uma das... Senão hoje era para estar morando no México de novo, trabalhando para outra empresa. E nada disso aqui ia ter acontecido. Que legal. E cara, hoje a maioria dos seus clientes são brasileiros ou não? Eu posso dizer que 80% são americanos, público da América Latina 20, 25% mais ou menos. A Naperville ela tá virando uma cidade famosa, né, ao redor dos brasileiros. Quando eu mudei para cá não tinha nada no Brasil. Eu encontrei meu primeiro amigo, ele me escutou falando português no Walmart. A gente se abraçou, naquele frio, você não conhece ninguém, vamos fazer churrasco e tal. Eu sou amigo dele até hoje, o Cedric. Ele já foi para Flórida, já voltou, comprou casa comigo aqui, mas hoje tem muita coisa do Brasil aqui, tem muito brasileiro. Mas está subindo, viu, Juliano? Essa clientela brasileira tá subindo bastante. Esse ano aqui já... 2022 começou, já tenho 6 famílias chegando, sendo relocadas aqui. Qual que é o maior erro que você acha que o brasileiro faz aqui quando vai procurar um imóvel? O que eu mais vejo a dificuldade é o estilo de decoração que a gente tem no Brasil. O americano ele gosta de madeira, essas coisas pesadas, madeira de lei e tudo mais. E nada moderno, tudo muito clássico. O brasileiro gosta de linhas modernas, estilo clássico e tudo mais. A pessoa chega aqui, ela tenta achar o que ela tem lá aqui, ela não vai encontrar. Principalmente num lugar onde tem neve. Por exemplo, as casas aqui são feitas para o inverno, elas não são feitas para o verão. Então toda a estrutura é para que a sua casa se mantenha quente. Isso não tem no Brasil. Então às vezes a pessoa fala, mas eu não gostei do estilo da casa do lado de fora. Fala, me perdoa, mas você não vai achar aquelas casas quadradas, cheias de vidro. Isso não existe aqui, porque é uma casa ineficiente. Mas demora um pouco até a pessoa entender, viu? Mas com o tempo ela entende. E assim, você tem que ter paciência para explicar. Falar, olha, tem outra coisa também, eu não posso deixar você cometer um erro, porque depois você vai ter amigos brasileiros que moram aqui. Aí a pessoa vai falar assim, quem mandou você fazer isso? Quem deixou você comprar isso? O meu corretor deixou. O Fábio que me vendeu. Foi o Fábio que me vendeu. Aí eu começo a me queimar com seus amigos, entendeu? Então é uma adaptação para o estilo de vida americano, demora um pouco para a pessoa entender como a dinâmica de uma casa funciona. Uma coisa que eu acho engraçado é o basement, né, pra gente. Basement, na tradução no português, é porão. Porão, na mentalidade da pessoa brasileira, é um calabouço, onde estão as grades da prisão e ali você mantém seus prisioneiros. Não é assim. Basement, meu amigo, é melhor que muita casa no Brasil. Às vezes você olha, cara tem televisão, sala de cinema. Eu tenho um cliente aqui que ele tem uma metade de uma quadra de basquete no basement dele. Tá bem de cliente, hein? Tá muito bem. Mas assim, tem gente que tem a adega das pessoas. Tem um cara aqui, ele tem 3.000 e não sei quantas garrafas no basement. Aí você tem a academia no basement, tem a sala de cinema no basement, tem toda essa parte de jogos, é tudo no basement. Não é o calabouço na cabeça do brasileiro. E nesse tempo que você está no mercado, cara, teve aí alguma história sua com um cliente, uma história, sei lá, inusitada, engraçada? Você falou, cara, não acredito que isso aconteceu. Assim, histórias engraçadas. Quando você vai mostrar a casa, eu não costumava... Eu lembro quando eu ia com outros corretores, eles iam mostrar casas, ele abre a porta, né? Porque aqui a gente tem um cadeado, um lockbox, que ele dá acesso à casa, você pega a chave, abre e entra. Aí a pessoa gritava, hello, hello,
Anybody there? Eu falei, cara, eu não vou gritar. Não vou gritar. Quando eu começar a mostrar a casa, eu não vou gritar. Então, um belo dia, meu amigo, a primeira história foi eu entrei na... tem várias, mas assim, a primeira, a mais engraçada, eu entrei, não gritei, chamei o pessoal para entrar, começamos a ver a casa e eu tô escutando um barulho, né? Um shhh. Eu falei, caraca, vamos continuar. A hora que eu chego no quarto principal, que eu abro a porta, rapaz, o banheiro tá aberto e a mulher tá lá tomando banho, aí ela começa a gritar, minha cliente começa a gritar, e aí aquela gritaria, a cliente desce correndo, eu falo, o que tá acontecendo? Ela falou, tem uma mulher tomando banho. Aí sai a mulher com roupão, pedindo desculpa, aí eu peço desculpa pra ela. Teve uma outra que uma vez o cliente me ligou e ele falou assim, Fábio, preciso vender minha casa tal, a casa tá vazia, eu vou mandar o endereço pra você, a porta vai ficar aberta, o caseiro vai... Tinha um amigo dele que ia deixar a porta destrancada e tal. Aí beleza, ele mandou o texto com o endereço da casa, chamei o fotógrafo e tal. Cheguei na casa, rapaz, abri a porta da casa, tinha uma mulher lá dentro. Falei, tudo bem, sou o Fábio. Ela, hi, Fábio, não sei o que. O fotógrafo, ela falou, fotógrafo? Eu falei, ó, a gente vai mudar uns negócios aqui. Ela olhando pra mim, aí, rapaz, 15 minutos depois ela olhou pra mim e falou assim, você tá vendendo a casa? Eu falei assim, o fulano de tal. Ela falou, não, eu sou a dona dessa casa aqui. Eu falei, mas você não falou nada? Ela falou assim, eu achei que você tava querendo tirar foto pra, né, mostrar na revista, alguma coisa assim. Eu falei, caraca, eu tô na casa errada, rapaz. Aí eu liguei pra ele, eu falei, olha, essa casa aqui, o que é? Ele falou assim, eu falei, o número que você me passou, aqui tem ímpares de um lado e pares do outro. Ele esqueceu de botar o último número certo, ele pôs errado, eu fui na casa da vizinha. O pior foi a mulher deixando eu, né, tirar foto da casa dela. Mas o que eu morro de medo, rapaz, é cachorro. Algum cachorro já correu atrás de você já ou não? Cara, já várias vezes. Tinha uma vez que eu entrei, eu não sabia, e a lavanderia fechada, e a gente mostrando assim, a hora que eu botei a mão na maçaneta da lavanderia, parecia que tinha 2 ursos e um dinossauro lá dentro. E o meu cliente, ele tinha 2 moleques, rapaz, de 10 anos, e esses moleques, eles pulavam pra lá, pulavam pra cá. Eu falei assim pra ele, assim, olha, eu vou ficar segurando essa porta aqui como eu seguro a minha vida. Olha a casa e eu não vou deixar ninguém passar por essa porta aqui, porque o cachorro latia, ele destruía a porta. Eu falei, vai ver e não toca a mão na porta. Já tive problema com um gato uma vez. O gato, eu tava saindo do quarto principal, o gato do cara me cercou na porta assim. E eu falei, gatinho não faz nada, nunca tive problema com gato. Dessa vez eu tô com o meu papel assim, né, tô lá, né, mostrando a casa, explicando pra pessoa e tal. A hora que eu passei na porta, assim, que o gato tava no beiral da escada, ele deu uma patada na minha folha, assim, rasgou a folha. Ainda bem que foi na folha, não foi na sua cara. Eu falei, caraca. Aí você vê um cara, né, do meu tamanho, 1,83, com medo de um gato minúsculo, o cliente atrás de você e falava assim, Fábio, faz alguma coisa, a gente precisa descer. Eu falei, eu não tenho coragem de passar por esse gato aí não. Aí a gente catou a blusa assim, fez assim, passou do lado do gato e foi embora. Mas, cara, acontece coisa aqui às vezes. Que legal. Fábio, pra gente finalizar aqui, cara, tem um negócio que eu tô brincando que são vou dar uma rapidinha aqui, né? Então, assim, são 4 perguntinhas pra gente finalizar. Uhum. E assim, vai a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá? Sem elaborar muito. Então, desse tempo todo que você tá fora do Brasil, cara, o que você mais sente falta do Brasil? Do sorvete de leite moça da Que Bom. Rapaz, o pessoal da Que Bom aí, vamos mandar pra cá, ó. Cara, eu sinto muita falta daquilo, aqui não tem. E do outro lado, cara, o que você descobriu aqui, né, e que agora você não vive sem? Eu acho que no Brasil a gente desconfia para confiar. Aqui a minha cabeça mudou. Hoje eu confio para depois desconfiar. E na maioria das vezes eu nunca chego à parte da desconfiança. A honestidade americana, ela é muito... Ela te relaxa, ela dá paz para você. E, cara, algum conselho que você tem para quem está a fim de empreender aqui nos Estados Unidos ou quem está a fim de entrar nesse ramo igual o teu? Que conselho você daria para essa pessoa? Não tenha medo. E aqui tem oportunidade para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, não importa a área, se já tem milhões de pessoas fazendo o que você faz. Tem um amigo meu que ele fala assim, Fábio, aqui para você se dar bem, você precisa ser só um pouquinho melhor que a média. E é verdade, as pessoas se acomodam muito aqui. E o fato do brasileiro ter o fato de já ser brasileiro, né, de saber ter esse gingado aí com as coisas, isso ajuda muito. Não tenha medo. E outra coisa,
não brinque com o IRS, o imposto. Aqui você ganha, pague o seu imposto. Porque se você é pego, você vai para a cadeia. Então não fique iludido de que vou ganhar dinheiro, não vou pagar o meu imposto. O imposto aqui é coisa séria. Isso aí, death and taxes, né? As únicas coisas que são certeza aqui, né? A morte e imposto, né? Exatamente. E cara, por último, assim, o que né, tem algum livro, algum podcast, algum filme que você recomenda pro pessoal que está assistindo a gente? Eu tenho um podcast aqui, eu normalmente sou péssimo com o nome das pessoas, quer ver? Eu vou pegar aqui pra gente. Infelizmente, em termos de livro, eu sou péssimo. Eu gosto de ver e absorver. Eu assisto muitos vídeos desse cara aqui. Ele é corretor na Califórnia. O nome dele é Graham Stephan. O Graham, ele é um corretor na Califórnia, só que ele entende muito do mercado fiscal e tudo mais. Então, eu assisto os vídeos dele porque, como ele está à frente de toda essa parte econômica, porque no meu ramo hoje afeta muito se, no caso do brasileiro, o dólar subiu, a pessoa não vai comprar, o dólar abaixou, a pessoa compra. O mercado de estoque cai, a pessoa joga o dinheiro num investimento mais seguro, que é a parte imobiliária. Então, sempre assisto muito o vídeo deles. Eu gosto muito de bicicleta, você sabe disso, então assisto o GNC para aprender mais de bicicleta, e essa aí é a vida, meu. Legal, depois a gente coloca o link aí, a gente vai colocar o link desse podcast aí pro pessoal, quem quiser assistir também. Cara, obrigado pelo seu tempo, acho que eu me diverti bastante, espero que o pessoal tenha gostado também, tenha aprendido alguma coisa. Valeu mesmo. Onde é que o pessoal te acha, cara? Quero comprar a casa com o Fábio, como é que o pessoal faz? Agradeço aí a oportunidade de poder participar, é um prazer ajudar. Eu sei que o tempo é curto, mas as pessoas podem me achar no Instagram, é fabio.brancati, ou procurar no Facebook também, acho que é Fábio Real Estate, meu canal lá. No YouTube eu ainda estou tentando fazer essa parte de vídeo e tudo mais. Ainda tenho que decidir se eu começo a fazer vídeo em português ou fazer vídeo em inglês, mas a gente vai chegar lá. Legal, cara, bacana. Obrigado mesmo. Então, para você que tá assistindo aí, cara, tá pensando em comprar uma casa, seja para se mudar ou para investir na região de Chicago, o Fábio é seu cara, hein? Então, procura ele aí que ele vai te dar um tratamento sensacional. E acho que você falar que você assistiu o podcast, que ele dá um desconto ainda. Então, valeu, cara. Obrigado. E para todo mundo que ouviu a gente, né, que assistiu a gente no YouTube, pô, muito obrigado. Eu sei que hoje tem milhares e milhares de opção para você ver. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente significa muito para mim. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. Só que também você sabe como é que funciona esse negócio, né? Algoritmo de YouTube, podcast e tal. Então dá uma ajuda aí pro começo do canal aqui, dá um like no YouTube, inscreve lá no canal, acompanha a gente aí em todas as plataformas de podcast. E toda semana a gente vai estar aqui, vai ter conteúdo. Então se você quiser me mandar uma sugestão de como, fala o que você achou, se gostou, não gostou, se tiver alguma sugestão. Me acha também no LinkedIn ou me acha no Instagram, que é jg.julianogodoy. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, pessoal.